Estamos de volta com o nosso programa Sala de Visitas e a nossa conversa hoje é com o Padre Pedro Goulart, o Padre Pedrinho, pároco Henri Fortuna e Santa Rosa de Lima. Ele que aproveita esse momento, né, para se aproximar de todos os fiéis, dos ex-paroquianos da Igreja Matriz Santa Rosa de Lima, né, do bairro Rio Bonito e arredores, que ele teve durante um longo período uma história realmente construída de muita luta, muito trabalho, começando lá da primeira semente, as atividades paroquiais, né, da Igreja Matriz e da região do bairro Rio Bonito. Padre, voltando àquela questão que nós falávamos aí da indicação, do conclave que elegeu o Papa Francisco, a renúncia hoje do Papa Emérito, Bento XVI, e a entrada do Francisco, aquilo que eu dizia no bloco anterior, pode ser fato? Na sua concepção, foi realmente uma condução com a mão de Deus pela força que ele tem? Então, eu volto a afirmar, a eleição de um Papa, ela tem ação humana, no sentido da escolha, pois os cardeais estão ali, mas tem a ação divina, por isso eles tiram o teu tempo para o retiro, para a oração e para a escolha. Não dá para imaginar que agora os cardeais lá, seja da Europa, fiquem pensando, agora é alguém do Sul, da América, então se ele errar a culpa é dele. Não, por quê? Porque é a ação de Deus. E aí nós vemos que o Papa Francisco, ele se faz presente como um sinal de Deus numa situação em que o mundo necessita, mais que tudo, de humanidade. Então nós estamos caminhando para o individualismo, para onde cada um pensa em si mesmo. Se formos olhar as grandes nações, o importante é que cada uma se vire bem e que financeiramente se esteja. E muitas vezes vai se perdendo a dimensão humana. E o Papa Francisco, né, e nós temos essa alegria de ele ser da nossa região, no sentido, né, da nossa América, para mostrar assim, é possível sim ser humano, viver essa humanidade. Ele revela isso no seu discurso, ele revela isso no seu dizer para o povo, eu sou humano. Quando alguns perguntaram a ele, mas por que o senhor pede tanto que rezem pelo Senhor? Ele não é Deus? E ele diz, eu sou humano, eu preciso de orações, como eu, padre, também necessito, como nosso bispo, como qualquer religiosa, ou seja, todos nós necessitamos da força. E mas já teve um momento em que você sentiu necessidade de oração? De claro, alguém? Com certeza, a todo instante. Quando as pessoas me perguntam, padre, o que o senhor gostaria? Eu disse, rezem por mim. Por quê? Porque a missão de ser pastor, de conduzir um rebanho, não é fácil. Assim como você, muitas vezes pode pedir a bênção para o teu lar, eu preciso pedir a bênção para o meu ministério. Porque nada mais é a pessoa do padre uma paternidade. Você é pai de 2 filhos, né? É isto. O padre se torna pai de uma grande parcela. Como você lembrava, a paróquia do Rio Bonito. Claro que ali a gente criou laços de amizade tão fortes que não se rompem com a distância. E agora estamos em Rio Fortuna, onde vai se criando esses mesmos laços de corresponsabilidade do padre para com o seu povo e do povo para com o padre. E eu sempre trago presente o meu lema de ordenação. Como um pastor cuidarei das minhas ovelhas. É este o papel do sacerdote, é este o papel do bispo, do papa, cuidar das ovelhas. Mas certo de que o pastor também precisa da força e da oração. O Papa, em alguns momentos, deixou claro que a Igreja, em muitos momentos dessa trajetória, se afastou dos fiéis, que há necessidade. Inclusive contou uma história da Argentina, que ela ficou muito marcada assim, né, na questão da igreja ficar 20 anos naquela região sem um padre, e aí foi tomada, a comunidade acabou sendo tomada por um pastor, e que alguém, na verdade, reclamou muito, xingou muito o bispo naquela ocasião, porque estava sem padre, e que tinha guardado todas as relíquias do cristianismo católico em casa e que estava pronta para voltar, para reconstruir. A igreja precisa estar mais presente. Na sua paróquia, você tem atuado de forma bastante presente ou estaria dentro daquela realidade que a igreja, que o Papa colocava, que em muitas regiões, em muitos cantos, em muitos pontos, a igreja, o sacerdote está muito, ou até por falta de padre, longe dos fiéis, padre? Então veja, é uma realidade difícil, muitas vezes, ter que enfrentar as longas distâncias, uma nova cultura. Nós podemos perceber na fraqueza humana, porque o padre é humano, quem sabe suas falhas, seus erros. Mas eu acredito que nós, sacerdotes, a maioria de nós,
se esforça por estar junto ao seu povo. Então, eu a cada manhã retomo o meu lema: como um pastor cuidarei das minhas ovelhas, não importa a hora. Muitos que me conhecem e que já puderam ir à minha procura, não importa se é o horário do descanso ao meio-dia, se é tarde da noite, é para ajudar um casal que está em crise, é conversar com alguém que está envolvido nas drogas, no alcoolismo, para que quer retomar o caminho, é visitar um doente no hospital, é ir à casa para abençoar, ou seja, é isso que o povo precisa. Tento me esforçar com os meus limites, né? Mas tento me esforçar ao máximo para fazer isto. É o que estamos tentando colocar em prática em Rio Fortuna. É esta aproximação. Porque, de fato, aconteceu por um bom tempo na história da igreja, em que o povo, e ainda hoje, infelizmente, há quem pense assim, em que vê o padre somente no altar. De que o padre é apenas o homem do altar, e não de estar visitando, ser pastor que vai à procura das ovelhas. O papel nosso é ser homem, sim, da vida espiritual, da celebração dos sacramentos, mas que esses sacramentos se tornem também vida, na vida das pessoas, com esta presença. É isso que estamos tentando fazer, é isso que eu procuro fazer no meu ministério, e acredito que os meus colegas padres da mesma forma, com os nossos limites, com as nossas fraquezas. O Papa prega a humildade. A gente sabe que você tem tido uma demonstração de dinâmica que hoje, certamente, com a idade que tem, dá para resistir bem isso, daquela correria que o Padre Pedrinho faz, que a gente conhece. Eu perguntei até para você, para a gente poder generalizar em termos de assunto, em termos dessa questão da proximidade do padre. E aí o Papa falou, eu usei um carro simples, com um carro de maçaneta, ele ainda fez esse movimento para levantar o vidro, baixar o vidro, um carro simples, sem blindagem nenhuma, que o padre, o bispo, o papa, o cardeal precisa pregar a simplicidade. É possível usar a simplicidade e fazer um trabalho intenso como vocês fazem? É possível fazer isso? Nós temos que olhar que é necessário que vivamos aquilo que Jesus ensinou. Ele despojou-se do ser Deus, diz a carta de Paulo. Ele, sendo Deus, fez-se homem, esvaziou-se de si mesmo, diz a Escritura. Quando? Quando derrama água numa bacia, quando amarra uma toalha na cintura e lava os pés dos apóstolos. Sendo Deus, se fez servo. É isto o que nós precisamos colocar em prática, este serviço. Claro que hoje, nos dias atuais, não dá mais para evangelizar com a pressa que o mundo está andando a cavalo. Não dá, pelas necessidades. Por quê? Aquilo que nós víamos há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, em que o padre visitava as comunidades, indo de carroça ou a cavalo, e dava conta do recado, nós precisamos voltar na história e ver qual era o modelo de igreja. Era um modelo sacramental, onde o padre presidia a missa e realizava os demais sacramentos e voltava para sua casa. Não havia uma organização tão forte como hoje pastoral. O que nos exige mais tempo é reuniões, formação, reuniões a nível de comarca, de diocese, de regional, ou seja, tudo isso disponibiliza de maior tempo. E aí você vai perceber que também você, como quem está nos acompanhando, se você tem um carro mais ágil, você chega mais rápido. Agora, isso não significa luxo. Isso. Aí é que está. Nós precisamos... de condição de trabalho. O Papa Francisco diz, na entrevista que ele deu aos repórteres indo do Brasil para Roma, qual a diferença do Ocidente e do Oriente. Ele diz que o Oriente, onde se valoriza tanto a dimensão da oração, lá se deu valor à luz. E no Ocidente se deu valor ao luxo. Palavras que têm o seu radical muito próximos. E, ou seja, nós não podemos viver uma vida de luxo, mas que nós possamos ter condições de evangelizar. Hoje, o que é necessário na obra de evangelização? Nós vimos isso na jornada. Todos se correspondendo, pegando endereço de Facebook e de Skype e tal. Por quê? Pela agilidade do mundo. É uma forma de evangelizar. O próprio Papa, no seu Twitter, estava postando aquilo que ele estava experimentando. Antigamente o padre saía da casa paroquial, ficava uma semana, voltava, tudo na mesma. Hoje o padre sai 1 hora da casa paroquial, quando volta alguma coisa aconteceu, né, padre, no mundo? Com certeza. Tudo é diferente, né? Aí é que está. E aí para nós que estamos em Rio Fortuna, existem regiões, nossas comunidades, elas são longínquas, né, do centro da matriz, nós levamos de 40 a 1h10 em algumas comunidades para chegar, sem celular, não tem área para celular em alguma das comunidades. Quando a gente chega, algumas novidades já aconteceram. Então, ou seja, nós não precisamos viver o luxo,
Não devemos, porque Jesus não nos ensina isso. Agora, o Papa Francisco nos mostra que é possível evangelizar de uma maneira simples. Padre Pedrinho, há alguns anos atrás, a igreja não tinha tanta pressa, até porque não tinha tantas religiões. Hoje, as tantas religiões que estão por aí, podem motivar um pouco mais, a exigir um pouco mais dessa agilidade da igreja também? Então, houve por um bom tempo, até 1517, antes de surgir com Lutero a reforma e aí o surgimento dos luteranos, e a partir dali nós vemos a proliferação de tantas outras igrejas, nós vemos que a igreja ela ficou acomodada assim, por um bom tempo, os seus pastores, os seus sacerdotes, tal, numa acomodação, e que hoje nos desafia não somente a perda de fiéis, porque se for só isso, nós estaríamos reduzindo o Evangelho e a igreja a números, e não é bem isto. Nós precisamos ter o maior número de pessoas que acreditam em Jesus Cristo. E nós cremos que através da nossa igreja, do testemunho, do Evangelho, dos sacramentos, isso poderá estar chegando aos corações. É o que o Papa Francisco diz: ide a todos os povos e pregar o Evangelho. Ou seja, esta é a missão, levar a boa nova do reino. E um assunto que é interessante que ele comentava na entrevista dessa questão das religiões é que onde houver alguém cuidando de uma criança, educando uma criança, para ele é realizador. Numa demonstração de que a Igreja católica, cristã católica, ela continua soberana no sentido de levar para as demais igrejas apoio no que for necessário para que a humanidade possa estar melhor. Isso realmente é muito criativo. Vamos a um rápido intervalo. A gente volta já com o Padre Pedrinho, conversando sobre a Jornada Mundial da Juventude e o Papa Francisco e os reflexos da vinda dele ao Brasil.